Muito bem, chegou o momento da história das nossas crianças. Será que há alguma criança hoje que queira ouvir uma história e que queira vir até aqui à frente? Sim? Já temos aqui uma. Vem, Ana. Muito bem. Há mais alguém que queira ouvir uma história? Sim? Podem sentar aqui ao pé de mim. Muito bem. Ok. Vamos lá. Se alguém quer ouvir uma história é agora. Venham rápido. Ok. Vamos lá. Força, anda. Ok. Muito bem, podem sentar aqui. Muito bem. Então, vocês querem ouvir uma história? Sim. Sim ou não? Sim. Eu acho que não, alguns não querem, não estão a dizer que sim. Sim. Querem ouvir uma história? Sim. Ok. E nós estamos na igreja, por isso eu tenho de contar uma história acerca de quem? Jesus. De Jesus. E uma história que está onde? Na Bíblia. No livro de Juízes, na Bíblia, conta-nos a história de Josué. Conseguem dizer o nome dele? Josué. Josué, quando ele conquistou uma grande cidade com o povo de Israel, uma cidade chamada Jericó. Conseguem dizer Jericó? Jericó. E sabem como é que Jesus lhes disse para eles conquistarem essa cidade? Eles não iam lutar assim, chegar ao pé da cidade e lutar. Não era assim. Sabem como é que eles iam fazer? Eles iam marchar à volta da cidade. Ok? Marchar à volta da cidade. Ponham-se em pé. Sabem como é que é marchar? Ponham-se em pé. Em pé. Sabem como é que é marchar, não sabem? Como é que é? Assim. Ok, a marchar. Lá iam eles a marchar à volta da cidade. De manhã eles tinham de marchar uma vez à volta da cidade e voltavam para o seu acampamento e iam para a tenda. Ok, para a tenda. Depois, no outro dia de manhã, eles levantavam-se e tinham de marchar. Marchar à volta da cidade. Era uma cidade muito grande, à volta. E quando chegavam, eles paravam de marchar e... Depois, no outro dia, levantavam-se outra vez. E lá iam marchar. Mas sabem quem é que ia à frente deles? Eram os sacerdotes, tinham umas cornetas. Então, aqueles que estão aqui na fila da frente vão fazer aqui as cornetas, ok? Façam assim. E tinham de tocar. Olha lá. A marchar, não deixem de marchar. Muito bem. E fizeram isto. Sabem quantas vezes? Podem sentar. Sabem quantas vezes? 7 vezes. Mas na 7ª vez, no 7º dia, depois de marcharem e depois de tocarem as trombetas, sabem o que é que eles tiveram de fazer? Josué disse assim: deem um grande grito, porque Deus vai vos dar esta cidade. E eles deram um grande grito e os muros da cidade caíram para o chão. Conseguem fazer este barulho? Caíram todos para o chão. Sabem o que é que eu acho que eles gritaram? Josué disse assim: gritem porque o Senhor deu-nos a cidade. E eu acho que eles gritaram assim: o Senhor deu-nos a cidade. Vocês conseguem dizer isso? O Senhor deu-nos a cidade. Quando Jesus morreu por nós na cruz, sabem o que é que Ele nos deu? Uma cidade que está aonde? No céu. Como é que se chama? Alguém sabe? É a Nova Jerusalém. Então hoje, vão-se pôr de pé e vamos dizer com uma grande voz. Espera, eu vou dizer primeiro, depois vocês dizem, está bem? Dizemos com uma grande voz assim: obrigado, Jesus, porque nos deste a Nova Jerusalém. Ok? 1, 2, 3. Obrigado, Jesus, porque nos deste a Nova Jerusalém. Amém. Podem voltar para os vossos lugares. Quero que vocês portem muito bem hoje, porque temos um momento muito especial com os adultos e que vocês também fazem parte, mesmo não participando, dos símbolos da Santa Ceia. Mas farão parte certamente das nossas crianças, da adoração
que nós queremos prestar ao nosso Deus. Querido e amado Pai, que estás no céu, te agradecemos, te louvamos, te adoramos, porque o teu amor por nós foi tão grande. Amaste seres pecadores, homens e mulheres pecadoras, a tal ponto que ofereceste o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós queremos esta manhã louvar-te por isso, suplicar-te que os momentos em que vamos abrir a tua palavra, em que vamos conversar, em que vamos meditar, em que vamos também reafirmar a nossa decisão por Cristo, possa o Espírito Santo falar ao nosso coração e ajudar-nos a tomar as decisões que precisamos de tomar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos e irmãs e amigos que estão aqui esta manhã e jovens soubessem que Jesus viria amanhã, como é que iriam participar nesta Santa Ceia e neste lava-pés hoje? Tenho a certeza que já ouviram falar num homem cujo nome é era Steve Jobs. Steve Jobs, o grande patrão da Apple. Eu ainda não tenho um Apple, e ainda não tenho uma tablet, não é? Um iPad, porque o AI não pode. Mas ele disse algo muito interessante. Pouco tempo antes de morrer. Lembrem-se, todos nós estamos a pouco tempo ou de ver Jesus ou de ver um sepulcro. E ele disse o seguinte numa palestra numa universidade: o lembrar-me ou a recordação de que em breve estarei morto é a ferramenta mais importante que alguma vez encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas exteriores, todo o orgulho, todo o medo do embaraço ou do fracasso, estas coisas simplesmente desaparecem em face da morte, deixando apenas aquilo que é realmente importante. Se os irmãos soubessem que amanhã iam ver Jesus fisicamente a voltar nas nuvens do céu, como é que iriam viver a Santa Ceia e o lava-pés hoje? Gostaria que abríssemos a Bíblia em Lucas. Em Lucas, no capítulo 22. E vamos ler um verso muito interessante. Lucas, capítulo 22, verso 15. Lucas, capítulo 22, verso 15. Jesus sabia que já não iria estar muito tempo nesta terra. Jesus sabia que lhe faltavam apenas algumas horas para morrer na cruz. Jesus sabia que era a última Páscoa que ele estava a comer com os seus discípulos. Lucas 22, verso 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus estava ansioso por aquele momento. Ele viveu apenas 4 Páscoas na sua vida com os seus discípulos. Esta era a última e a mais importante. Era o momento pelo qual ele tinha vindo a esta terra, mais do que todos os outros momentos. Era o momento que apontava para a sua morte. A Santa Ceia foi uma cerimónia que Jesus instituiu em substituição da Páscoa. A Páscoa não começou quando Jesus morreu na cruz. A Páscoa já existia há muito tempo. Vamos ler em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A Páscoa era uma festa judaica.
era a celebração de algo que aconteceu com o povo de Israel quando eles foram libertos do Egito. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, logo o primeiro verso e o segundo verso, diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Lembram-se do que é que estava a acontecer, não é? Os israelitas eram escravos no Egito. Deus enviou todas aquelas pragas porque o faraó não queria deixar os israelitas sair do Egito. Deus disse: Este é o meu povo, tens de o deixar sair. E a última praga, ao contrário das outras, nas outras pragas os males caíam sobre os egípcios e na terra ao lado onde os escravos viviam, na terra de Gósen, não havia as pragas, mas a última praga era diferente. A última praga, todos iriam ser afetados. Os filhos primogênitos de animais e de homens, quer os egípcios, quer os israelitas, todos iriam morrer, a não ser que tivessem o sangue de um cordeiro na ombreira das suas portas. E isto é um símbolo de que na humanidade toda, todos perecem, adventistas, católicos, evangélicos, ateus e não ateus. Só há uma razão pela qual vocês e eu podemos entrar no céu e não ser destruídos. É se tivermos o sangue de Jesus a cobrir-nos. Mas, para ensinar esta verdade de uma forma muito forte, Deus disse: Este será o primeiro mês. Vocês agora começam a contar tudo outra vez. Quando aceitamos Jesus como o nosso Salvador, nós começamos uma nova vida. Começamos tudo de novo. E quando nós tomamos parte dos símbolos da morte e do sangue de Jesus, porque somos pecadores e porque ainda estamos nesta terra e por vezes caímos, nós estamos também a começar de novo, a pedir perdão a Deus e ao nosso próximo. E é-nos dada uma oportunidade de começar de novo. Se vocês soubessem que Jesus vem amanhã, como é que vocês aproveitariam esta oportunidade hoje? E o texto continua, diz-nos que, verso 3, aos 10 deste mês, cada um deveria tomar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser, verso 5, sem mácula, o macho de 1 ano, e esse cordeiro deveria vir para as suas casas e viver até ao 14º dia. O cordeiro vivia alguns dias com a família, ainda vivo, em casa da família. Isto é muito interessante, porque Jesus veio e antes de morrer por nós na cruz, viveu algum tempo connosco, tornou-se parte de nós, um irmão na nossa humanidade, não se envergonha de nos chamar irmãos, em todas as coisas era semelhante a nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia no céu vão perguntar-lhe: essas feridas nas tuas mãos, quem é que te as fez? E ele vai dizer: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Já leram esse texto? Em Zacarias capítulo 13. Nós fomos os que matámos Jesus naquela cruz com os nossos pecados. Tudo na cerimónia da Páscoa, tudo na festa da Páscoa apontava para Jesus. O sangue nas portas. O facto de que eles deviam comer durante 7 dias pão sem fermento. Tirareis o fermento das vossas casas. Pão sem fermento, porque o fermento da Bíblia é um símbolo do pecado. E, verso 26 e 27, acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Páscoa significa passar. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora vejam. 1500 anos faz com que, assim, numa matemática muito rápida, mais ou menos 1500 Páscoas que o povo de Israel, os judeus, celebraram,
E em cada uma delas havia um cordeiro. Havia muitos cordeiros. Mas o cordeiro estava lá, que apontava para Jesus. Em cada uma delas comiam pão sem fermento, que falava do corpo sem pecado de Jesus, que morreu na cruz partido por nós. Em cada uma delas, estes homens e estas mulheres estavam a dizer: nós temos um Redentor que vai vir e vai morrer por nós. E agora chegou o dia da Páscoa, que era o dia, ou era a noite, em que Jesus realmente iria ser traído e nessa manhã iria ser despido, iria ser chicoteado e na tarde seguinte iria morrer. Chegámos ao momento, era um momento tão importante, um momento cósmico, o momento mais importante da história deste mundo. E sabem que mais? A Bíblia diz que os discípulos não estavam preparados. Estavam preocupados sobre quem é que iria ser o maior, quem é que iria ser o primeiro-ministro no novo governo. E Jesus sentiu-se triste. Lucas 22 diz-nos que na própria mesa da Santa Ceia eles estavam com disputas para ver quem é que era o maior. Não estavam preparados para viver aquela cerimónia, a mais importante Páscoa que alguma vez existiu. E às vezes é assim connosco também. Chegamos perto de Jesus e nem sempre estamos preparados para viver o símbolo do seu corpo e do seu sangue e para reconsagrar a nossa vida a Cristo. Então Jesus instituiu uma cerimónia, nós lemos em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Jesus instituiu uma cerimónia de forma a preparar o coração dos discípulos para a Santa Ceia. João capítulo 13 fala-nos acerca do momento em que Jesus lavou os pés aos seus discípulos. João capítulo 13 diz-nos o seguinte: ora, verso 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Sabia que iria morrer. Estava a tentar preparar os discípulos para eles estarem fortes e compreenderem aquela morte. E amou-os até ao fim. Não estava a pensar em si próprio, nas suas necessidades, no seu sofrimento, mas estava a pensar nos seus discípulos. E agora vejam, diz-nos: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vejam, Jesus sabia quem era. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Sabia que tinha vindo de Deus. E sabia que ia para Deus. E por isso não teve problema nenhum em lavar os pés aos discípulos. E em mostrar que era para isto que ele tinha vindo, para lavar a sujidade que está no nosso coração. Agora vou-vos fazer a pergunta novamente. Se vocês soubessem que Jesus viria amanhã, como é que iriam participar neste lava-pés e nesta Santa Ceia? Por causa da rivalidade entre si, os discípulos não estavam prontos para receber Jesus e o símbolo do seu corpo e do seu sangue. E por vezes, entre nós, irmãos, surgem situações que nos separam de Deus e uns dos outros. O momento do lava-pés é o momento de pensarmos na humildade de Jesus Cristo, que sendo Deus, lavou os pés dos homens e lava o coração dos pecadores. Lavou os pés daquele que o traiu. Será que não é o momento
de nós pormos os sentimentos e as palavras e as rivalidades que existem entre nós de parte? Será que não é o momento de irmos ter com o nosso irmão ou com a nossa irmã e de lhe dizer, perdoa-me? Mesmo que ele é que tenha ofendido primeiro, a humildade de Jesus foi tão grande que, sendo Deus, morreu pelos homens, lavou os pés dos homens, deu o primeiro passo na reconciliação entre Deus e os homens. Não deverei eu dar o primeiro passo na reconciliação com o meu irmão? Jesus pode vir para ti esta noite, ou pode vir amanhã, ou pode vir daqui a uma semana. Tu não sabes se esta será a tua última Páscoa. Será que não é o momento de nos humilharmos diante de Deus, confessarmos a Deus aquilo que está no nosso coração que devemos confessar e que é secreto, mas também de nos humilharmos uns junto dos outros e dizermos, eu quero amar-te, eu quero servir-te. O amor de Jesus tem de ser mais forte do que todas as coisas que nos separam. Jesus disse aos discípulos, no capítulo 13 ainda de João, no capítulo 13, Jesus terminou e disse, verso 13, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos então separar-nos. Os senhores vão ficar aqui em cima. As senhoras vão descer para uma sala lá embaixo que está preparada, no andar de baixo, para que possam fazer o lava-pés. E eu peço que façamos esta cerimónia com um sentido profundo